Meu filho não dorme. Isso pode ser um trauma? Essa foi uma questão que me chegou esses tempos atrás, né? De uma criança de 8 meses de idade e que ele não dormia, né? Por nada. A mãe já tinha feito todas as rotinas de sono, já tinha feito tudo que ela encontrou e essa criança não dormia. Então, em primeiro lugar, não tem como a gente responder, né, se isso pode ser um trauma sem pegar na criança, sem ver, né? Mas pode ser, né? Mas eu não tenho como saber se este é o caso dele. O que a gente tem como saber é que essa criança ela está num estado de alerta, né? Então, assim, a criança ela não se programa para acordar no meio da noite para pedir TT, né? Então, não, ela não quer ficar sozinha, então é sem vergonha, acorda à noite. Não, gente, para mim isso realmente não existe, né? Ela não vai dormir pensando, nossa, deixa eu programar aqui meu alarmezinho, porque daí eu vou ficar com a minha mãe. Se eu chorar, eu vou ficar com a minha mãe. Essa criança tem uma necessidade de acordar, ou ela tem uma dificuldade de descansar. Então, assim, a gente vai buscar na história dessa criança, né, na microfisioterapia, através dos traumas, das marcas que o corpo traz, né? Mas dentro da leitura biológica, dessas técnicas do consciente e inconsciente, a gente vai ter que buscar na história dessa criança qual o perigo que essa criança tem de descansar. Por que que essa criança fica com o sistema nervoso tão ativado? Qual que é esse alarme, né? E esse perigo pode ter sido algo que ela vivenciou. No caso do meu filho foi um prematuro extremo, passou na UTI 72 dias e eu tive muito dessas dificuldades. Mas outras crianças que não passaram por isso também pode ter, né? E aí a gente vai desde lá de trás na história, né? Então, desde o nascimento, como foi esse nascimento, a separação da mãe do filho, como foi esse parto, né? Quanto tempo demorou essa aproximação? Se a gente não encontra nada aí, a gente vai lá mais para trás, na gestação, como foi essa gestação, quando começaram esses problemas de sono do bebê, foi logo no começo de vida, foi depois, a gente vai buscar correspondências com a fase que começou e a fase gestacional. A gente vai buscar também informações no período pré-concepção, né? Então, na própria concepção, então como essa criança foi concebida, se ela foi uma criança desejada, se ela foi fruto de amor, se ela foi fruto de violência. A gente vai buscar as histórias também do período pré-concepção, que a gente fala que são os 72 dias antes da concepção. Qual história de vida esses pais estavam passando quando conceberam essa criança, porque essas memórias também estão via células. E mais do que isso, a gente vai buscar, né, tanto, né, consciente e inconscientemente, quanto via corpo, as informações desse transgeracional, né, de até 4 gerações atrás, né, como foram, né, como foi a gestação da mãe, como foi a gestação da avó, quais foram as dificuldades, quem na família tem problema de insônia, quem precisa ficar em alerta o tempo todo, qual o perigo que possa estar existindo. Então, assim, são muitas coisas que a gente vai olhar para a história dessa criança para conseguir identificar da onde vem isso, né? E dentro da microfisioterapia, conseguir tratar via corpo essas marcas. Então, pode ser um trauma? Pode ser um trauma. Pode ser um trauma que essa criança tá carregando, trazendo aí também de um transgeracional.